tiver Covid fica 15 dias parada do bebê. Porque eu acho que se esta rede cá fora estiver a funcionar, e não estou a falar só da família, pode ser amigos, pode ser outros profissionais, não é? Portanto algum doulas, por exemplo, seja de quem for, que possa auxiliar e acompanhar este processo já cá de lá de fora. Eu sinto que isso é super importante porque ajuda também a tranquilizar a ganhar no centro, não é? O que pode estar lá dentro. Porque já que nós, não é, quem pode ajudar, ou neste caso também acompanhar, que pode estar lá dentro, já não pode estar, não é? Nós estamos à distância. Eu quero acreditar, não é, que o vínculo também funciona à distância. Pelo menos é isso que eu sinto e é isso que eu também observo. Eu posso estar... Olá, eu sou a Cátia Neves da Bonus Daughter. Bem-vindos ao Espaço Seguro aqui na Bona Bebê, com a Cátia Pereira. Olá Cátia, como estás? Eu estou bem. E tu, como é que tu estás? Como é que foi esta tua semana? Esta semana fui tendo muitas partilhas de algumas mães que vão passando na loja, aqui, que estão muito contentes com esta fase da gravidez e afins. E também noto que muitas vezes estão com algum nível de ansiedade e algum medo, porque se têm vindo, têm estado em consultas sempre sozinhas. E tive uma mãe que inclusivamente me partilhou que foi muito desafiante para ela, porque como ela começou a dizer uma série de coisas e técnicas, que depois quando chegou cá fora, o marido estava à espera dela e fazia montes de perguntas e ela não conseguia responder, não se lembrava, e depois sentiu aquela coisa, né? É que eu também estou grávida, eu não consigo ter aquela memória toda e fico muito calada porque sou mais tímida. Sentem esta falta do companheiro estar na consulta. Completamente. E sem conseguir perceber porque é que o companheiro não está na consulta, qual é a medida de razão para estar. Então andam aqui... É muita gestão, não é? Acho que sim. Eu acho que eu totalmente acompanho também alguns casos e inclusive também tive um muito próximo de mim, não é? Porque recentemente também fui tia e portanto tive também esse prazer de acompanhar o meu irmão e a minha cunhada nesse sentido. Obrigada! Tive também o prazer de os acompanhar e eles inclusive também passaram por todo esse processo de só ela ir às consultas, só ela ir aos exames, fazer análise e tudo mais. E foi interessante ver, porque se já a gravidez em si, nós falamos disto logo aqui nos primeiros episódios, já traz assim um turbilhão de emoções num contexto normal, não é? Neste contexto em que as grávidas têm que passar por isto sozinhas, chegar lá à frente do médico, que muitas vezes pode ser sempre o mesmo, pode não ser sempre o mesmo. E eu receber uma quantidade de informação que elas nem sequer sabem que informação é que deveriam estar a receber nesta fase, porque a verdade é essa, sabes? Não sei se tens este feedback ou não, mas o feedback que eu tenho é continua a ser passado ao mesmo tipo de comunicação, ou seja, o mesmo tipo de relação, como se nós estivéssemos num âmbito normal. Portanto, ou seja, não há nada que seja falado relativamente, olha, consoante hoje o que está-se a passar, não é? Nos hospitais, nas clínicas, onde for, existe isto e isto sobre o qual nós precisamos de falar, não é? Portanto, ou seja, elas estão completamente às escuras. Inclusive eu tenho clientes que, principalmente as que estão no público, que acabam por nem sequer conhecer o hospital, nunca foram lá, a não ser se calhar numa consulta nas últimas semanas antes do bebê nascer. Isto era uma coisa que antes acontecia, sim. Exatamente, e isto sozinhas. E depois é aquela coisa, não é? Estão ali perante o médico a ouvir muita informação técnica. Sim. E a parte emocional, onde é que fica, não é? Toda aquela medo, toda aquela ansiedade que pode estar, aquela confusão, aquelas incertezas, aquele estar ali um bocadinho no escuro e não poder partilhar, não é? Com quem poderia estar ali ao seu lado num momento que é tão importante. Sim. É tanta coisa a acontecer. É o receber informação. Nós já falámos também nisto noutros episódios, que é quando se é grávida de primeira viagem, temos muito... As mães têm muita questão do parto, há muito foco no parto. Exatamente. Enfrentar agora isto sozinhas, ou com uma grande probabilidade de enfrentarem o parto sozinho, deve ser, imagino eu, se já tinham medo antes, agora deve ser assustador. Depois mais aquelas histórias de, se a mãe tiver Covid fica 15 dias parada do bebê. Sim, muito. Eu acho que o que eu sinto e que é muito importante,
e cada vez mais agora, é tu poderes ter uma rede de suporte, percebes, que te ajuda cá fora, ainda cá fora, não é? Ainda antes de entrares para o hospital, que te ajuda cá fora a tu manteres esta calma, esta tranquilidade, sabes, este suporte, esta segurança, porque eu acho que se esta rede cá fora estiver a funcionar, e não estou a falar só da família, pode ser amigos, pode ser outros profissionais, não é? Portanto, algum doulas, por exemplo, seja de quem for, que possa auxiliar e acompanhar este processo já cá de lá de fora. Eu sinto que isso é super importante porque ajuda também a tranquilizar a ganhar no centro, não é? O que pode estar lá dentro. Porque já que nós, não é, quem pode ajudar, ou neste caso também acompanhar, que pode estar lá dentro, já não pode estar, não é? Nós estamos à distância. Eu quero acreditar, não é, que o vínculo também funciona à distância. Pelo menos é isso que eu sinto e é isso que eu também observo. Eu posso dar-te o exemplo, no caso da minha cunhada, que elas, quando estavam no trabalho de parto, portanto, nós íamos contactando, não é? Por telemóvel, eu sentia como se eu estivesse ao lado dela. Inclusive eu dizia mesmo, olha, imagina que eu estou aí ao teu lado, sabes? Porque a nossa imaginação não faz filtro, se é verdade ou não, não é? Imagina que eu estou aí ao teu lado, imagina que o meu irmão também é a mesma coisa, não é? Portanto, íamos sempre fazendo este acompanhamento. Não, o teu irmão não pode estar. O meu irmão entrou um pouco antes da fase da expulsão. Okay. Ou seja, quando faltava só, portanto ela tinha a dilatação completa, mas faltava arrebentar as águas, o meu irmão conseguiu entrar e teve ainda ali umas horas com ela e foi muito bom. Mas antes ainda, não é? Nós estávamos muito, bora lá trocar, porque temos que arranjar formas criativas também da pessoa sentir que nós estamos aqui para ti, sabes? E eu senti muito isso. Olha, imagina mesmo que eu estou aí ao teu lado, imagina que eu estou aí, estou-te a dizer isto, e escrevia, não é? Tipo, o que é que ela pudesse, e ela ia partilhando também. Pronto, uma coisa super importante nesta fase, ter um smartphone. Super importante, patrocinado por mas é verdade, ou seja, porque imagina que a pessoa precisa de se acalmar e que só uma mensagem não está a fazer sentido. Há sempre a possibilidade de fazer uma videochamada. Tal e qual. E podem ficar presentes. Eu por acaso tive uma mãe que falou com o médico se podia entrar em videochamada e que era para o companheiro estar presente e não. Mas mas sozinhas na preparação, ou seja, enquanto estão a dilatar e no processo de parto, podem ir falando com quem lhes apetecer e isso é ter o espaço seguro com elas. Tal e qual. É muito importante. Toda a preparação, e aqui eu digo que preparação não tem só a ver com o curso de preparação, não tem nada a ver com isso. Até porque tenho casos em que não fizeram o curso de preparação, não conseguiram fazer o curso de preparação, ou não fizeram o curso inclusive até ao fim, ou fizeram um curso muito mais pequenino, e não foi por isso que as coisas não correram bem. Portanto, quando eu digo preparação, tem muito a ver com a parte emocional, tem muito a ver com como é que eu posso confiar em mim naquele momento, como é que eu posso, se eu sentir que estou a começar a entrar num nível de ansiedade já a caminho de um pânico, quais são os recursos que eu tenho que me ajudam novamente a voltar para o meu centro, para aquilo que é super importante para mim. Sim, é fazer o trabalho da própria. Né? E este trabalho tem que ser feito nos 9 meses. Certo, porque eu acho que há também aqui o perigo de quando, e não sei, tu também me dirás, mas quando há aqui este percurso de ansiedade muito elevada, às tantas aquilo começa a ser tanto que a pessoa dissocia-se. Completamente. E nem se prepara. Exatamente. Não é? E então, se calhar, o que tu estás a dizer é, quando se começar a correr estes programas de ansiedade e de panicar, em vez de, vou fingir que nada disto está e concentro-me no trabalho. Exatamente. Reconheço, primeiro, que estou num estado de ansiedade. Isso. E dou ali um bocado de espaço à ansiedade, não é? Perfeito, é mesmo isso, Kátia, é mesmo isso. E depois começo a trabalhar a partir daí. Exatamente, e ou seja, tu a partir desse ponto, tu vais começando a encontrar várias coisas que funcionam contigo. Certo. E isto ainda estás numa fase ainda antes, não é? Certo. Da situação em si. Então, à medida que tu vais praticando isso vai ficando cada vez mais presente para ti, mais automatizado. Portanto, é quase como, eu já sei que se acontecer isto, eu fico isto. E percebes? É este
E o escavar, né? Porque é assim, ok, se eu estou com medo do parto, não é, ok, estou com medo do parto e vou fingir que não tenho medo do parto. Não, ok, eu estou com medo do parto e especificamente do que é que eu tenho medo. Exatamente. Quais são as coisas que me assustam. Exatamente. Porque se às tantas nós começarmos a esgravatar as coisas que temos mesmo muito medo, podemos criar soluções para, como isto, né? Ter um telemóvel carregado, levar a bateria. Agora no powerbank. O meu powerbank várias. Super importante. Que é para estar sempre acompanhada caso aquilo demore mais tempo. Exatamente. Mas, ou seja, começa a criar estratégias para estar preparada quando a coisa está a acontecer. É lidar com, né? E lidar com. Lidar com. Ou seja, para as consultas, desculpa. Não, tranquilo. Para as consultas, se estão ansiosas porque não se vão lembrar de tudo, em vez de fingir que não estão ansiosas, aceitam que estão ansiosas e preparam-se para. Exatamente, tal e qual. Ok, eu sei que vou estar ansiosa e esta ansiedade não me permite ter memória para tudo. Exatamente. E encontro uma forma criativa de poder me lembrar. Pode ser através gravar, às vezes não vai ser. Gravar não vai deixar, se calhar alguns um bloquinho de notas. Um bloco de notas. Olha, tenho esta pergunta assim. Preparar-nos antes, as perguntas é que nós temos que fazer. Os dois, o casal junto, porque como ela partilhou, ele a seguir fez montes de perguntas. Exatamente. Que eram momentos que antigamente, eram momentos que antigamente não existiam. Não é? Ou seja, o casal comia e ia. Tipo, nem sequer antes se preparava. Sim. Nós agora precisamos de encontrar formas criativas de, ok, já que isso não está a acontecer e de forma que os pais se sintam completamente também integrados nesta situação, então como é que eu posso trazer também, como é que eles se podem juntar, não é? E isso de preparar o teu bloco de notas com as perguntas do pai, não é? Sim. É fundamental. Os dois têm apontar e tirar notas no telemóvel. Quer dizer, é e tudo é razoável. Há todo o direito de se pedir para, por favor, repita, por favor, fale mais devagar. Exatamente, tal e qual. É um ser humano que está ali do outro lado. Exatamente, tal e qual. Lembrarmos disso, porque de facto também a informação que me chega é que os profissionais de saúde também estão extremamente a um nível de exaustão já muito grande. Então há que haver aqui um não levar para o lado pessoal, é super importante também, não é sobre mim, não é? Na minha história que está aqui a acontecer, não é sobre falar de mim mãe. Ou de mim, de mim mãe, estou a falar de mim mãe. Quando eu levo como profissional de saúde que está esgotado. Exatamente, não é sobre... E ansioso também. Exatamente. Porque ando em contacto com pessoas que potencialmente infectadas. E portanto isto também deve mexer. Muitos, a sério, muitos, mesmo às vezes alguns até que não estão em serviços diretamente relacionados com o Covid, portanto, mas lembrarmos disso, quais são as ferramentas, quais são os recursos, como é que eu me posso preparar para estes momentos, como é que eu posso viver este momento, como é que eu seguir, por exemplo, uma consulta, como é que eu posso, sei lá, podemos fazer coisas tão divertidas, não é? Como é que eu posso partilhar isto com o meu companheiro, não é? Posso me surpreender de que forma, não é? Portanto, depois pensando dependendo depois, se aqui isto depois varia muito médico para médico, não é? Se dá para trazer ecografia, se dá para trazer o vídeo, se dá para trazer uma... Às vezes é disponibilizado, outras vezes não é disponibilizado, mas nesse momento o que eu convido sempre também, que eu acho que é super importante, é o pai também imaginar-se que também estava lá, não é? Nessa consulta. E se calhar no momento a seguir pode haver logo um momento de toque na barriga, por exemplo, a parte do pai, qualquer coisa que o una logo, não é? Aquele momento de, ok, eu estou aqui. Nós não estamos separados só por causa daquela consulta que existiu, não é? Porque não estivemos logo na fase inicial do parto, não, eu estou aqui. Então, o reparar o vínculo, que é uma coisa que nós já falamos aqui, não é? De, coisas que nós na altura não dávamos, se calhar em determinadas alturas não dávamos importância, neste momento se calhar começam-se a tornar cada vez mais importantes e precisamos de encontrar lá está, ok, já que não esteve, que outras formas é que nós podemos trazer para que ele se sinta que também, para que sentimos que está presente. Estamos presentes, exatamente. E que isto de facto está a ser vivido a 2 e não a 1. Exatamente. Ou a vivido a 3 e não a 2. Exatamente, tal e qual. Sabes que uma coisa que eu acho super importante também nesta fase para as grávidas é o abstraírem-se ou evitarem ao máximo a informação que está a circular também, ou seja, manter a informação que é estritamente necessária de saberem, não é? De sentirem-se informadas e
ao mesmo tempo evitar muitas notícias e o que está aqui também a acontecer de alguma forma, porque eu acabo falar daquelas notícias tipo Covid, não sei quantos milhares de afetados. Hoje em dia nem sequer existe assim tanta hipótese de evitar, né? Porque mesmo que não vejas as notícias, recebes através do telemóvel. Exatamente, mas ao máximo, não, quando chegam-nos essas notícias, criar um distanciamento, ok? Porque de facto isso depois ajuda também a alimentar. E depois, a ansiedade. Exatamente. E depois, outra coisa que eu acho que é fundamental também nesta fase da gravidez e depois por parte, também tem a ver com as pessoas com quem nós falamos. Sim. No outro dia, uma cliente minha grávida, também já quase fim de gravidez, portanto já faltam 2 semanas, acho, para o parto, também me estava a partilhar comigo, às vezes, o desafio que é, porque ela fez uma escolha em termos de onde é que ela quer ter o parto, e então há muita, à volta dela na família, há muita crítica, não é? Então, se acontecer isto, se acontecer aquilo, se acontecer o outro, não é? E então é necessário também nesta fase escolhermos com quem é que nós queremos falar e colocar limites, que também já falamos aqui no episódio anterior, de colocar limites de, ok, isso está-me a afetar, isso está-me a deixar ansiosa. Lá está, porque o trabalho, quando nós estamos a falar da questão da ansiedade, da grávida, porque aqui estamos a falar especificamente da grávida, estamos a falar no sentido de a grávida perceber que ansiedades é que tem e conseguir lidar com isso e criar planos criativos para lidar com essa ansiedade e com a ansiedade normalmente tem a ver com o futuro e com as expectativas que estamos ali a criar acerca do futuro. Não é para, em cima disto, estar a lidar com a ansiedade dos outros e estar a criar soluções para os cenários que os outros despejam. Não é? A ansiedade dos outros fica para os outros. Exatamente. Ou seja, não faz sentido eu estar a ouvir de outros de o que é que eu faço neste e neste campo, quando isso nem sequer é uma questão para mim. Sim, tal e qual. Não é? Eu estou tranquila com isso. Tal e qual. E não ficar na expectativa que os outros supostamente não deveriam fazer, porque às vezes existe isto, que é, eles deviam, nem sequer se lembram que eu estou grávida e começam a falar sobre isto, não é? Isto está a meter cada vez mais ansiedade. Mas ela pode se afastar. Mas é isso. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que nos está a afetar, não é? Portanto, ou seja, como é que eu quero lidar com esta situação? Entendes? E eu acho que isto é muito, 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 muito importante. E também lá está esta vivência em casal, não é? Já que há aqui momentos em que isto não está a acontecer nas consultas, no início do parto, é super importante, se calhar, ainda reforçarmos mais os outros momentos que estamos juntos, sabes? E, inclusive, a falar sobre a comunicação, a forma como estamos a comunicar, sobre também como é que o pai se está a sentir nesse papel, não é? Portanto, não é só a grávida, mas também o pai, como é que se está a sentir. Sim, porque para o pai também parece muita coisa, não é? Há muitos homens que vestem a capa de terem que ser os príncipes salvadores e ao serem retirados desta equação e não podem agir como os protetores, não é? Aquele que defende a princesa. Isto é uma cena muito egoísta que às vezes aparece, mas aparece ali. Isto também deve mexer muito com eles, não é? Deve criar ali uma sensação de impotência. Que se não tiverem consciência que estão a sentir alguma impotência, causa depois ali choque na comunicação. Sim. Se já antes haviam pais que partilhavam as suas próprias vivências durante este período de gravidez, não é? Como, eu não sei bem o que é que se está a passar, o que é que eu posso fazer, não é? Como é que eu vivo isto, não é? Então imagina agora, não é? Que nem sequer as consultas podem ir, não é? No parto não sabem muito bem como é que as coisas vão funcionar e quando é que podem entrar e quando é que não podem entrar. Portanto, ou seja, eu acho que, não sei, às vezes coloco-me no papel deles, nos pés deles e penso, eles devem estar completamente às aranhas, não é? Porque às vezes a pessoa que até brinca com isso, não é? Tenho que confiar que aquele é mesmo o filho de Deus, porque de facto não há, só vão ver, portanto, quando conceberam-me, mas só vão ver quando ele nascer, portanto, de resto é confiar que... E deve ser muito desafiante para eles também. É muito desafiante, sabes? Eu acho que deve ser muito desafiante e pelas partilhas que também tenho vindo a ter, que deve ser muito desafiante, portanto...
Mais uma vez, este é um trabalho de equipa, não é? Portanto, é um trabalho de onde é que vamos buscar ferramentas para mantermos o nosso espaço seguro, Sim. não é? E que nos ajuda a lidar com as nossas ansiedades naquele momento em específico. Sim. Isso é muito importante. E se calhar também ajuda a pôr as coisas em perspectiva, não é? Porque eles, agora estou a falar dos pais, porque porque também eu ouço partilhas de porque não estou a conseguir acompanhar, não estou a conseguir viver isto. E depois, pondo em perspectiva, é relembrar que, ok, são 9 meses de gravidez. As consultas, se nós colocarmos em perspectiva, as consultas com ecografias e com médicos, no total dos 9 meses, correspondem a quê? 2 horas? Bem. 2 horas tudo somado, são 3 horas. Exatamente. Então, ótimas contas, gostei tanto. Não, e depois 9 meses vezes 30 dias vezes 24 horas, há muitas horas para se viver a gravidez em casal. Exatamente. E portanto, o que é que estão a perder? 3 horas de gravidez? 5, vá. Yeah. O resto está lá tudo, pode-se tudo continuar a trabalhar. Olha, adorei essa tua série, adorei esses teus cálculos. Não, porque eu acho de matemática. Não, mas sabes que eu acho que essa forma como tu agora puseste as coisas em perspectiva vai ajudar muitas pessoas que nos vão ouvir sobre isso. Percebes? Porque é mesmo isso, estamos a falar de em 9 meses, essas horas, não é? Que eles não vão conseguir estar presentes fisicamente. Sim. Mas há todo o resto a acontecer antes que é super importante. Pode estar sempre envolvido e que se pode voltar a trabalhar. Mas isso também tem a ver com a importância que às vezes dá-se a esses momentos. Portanto, é super importante, lá está, atribuir significados diferentes. Sim, e podemos relativizar, não é? Exatamente. Podemos relativizar, ok. Isto é só... fogo, top. Brilhante. Gostei muito, a sério, acho que vai ajudar aqui o pessoal. Estava apenas a pensar por causa disso, não é? Estamos a falar aqui de umas horas e ao dormir juntos, ao poder estar sempre em contacto com o bater e dar valor. E sentir que esse vínculo permanece mesmo à distância. Tem tudo a ver com o foco, não é? Se eu meto o foco só nas consultas, isso é quase como se remetesse que a gravidez só existe na consulta. Exatamente. Ou o foco de que eu estou sozinha. Sabes que isto isso muitas vezes. O foco de que eu estou sozinha. Sim. Eu estou sozinha, sinto-me sozinha, não estou a viver. Exatamente. Parece que estou a viver a gravidez como mãe solteira. Exatamente. E isto ajuda a perspectivar, não é? Tal e qual. Reparem, a gravidez dura. Exatamente. Não sei, agora tinha que ir aqui fazer, porque não sou Eugénia, mas tinha que ir fazer não sei quantos milhares de horas, portanto. Tal e qual. São 9 horas que estão sozinhas. Tal e qual. Boa. Ok. Boa. Perfeito. E outra coisa que ajuda também acho eu, que ajuda a lembrar para algumas mães, quando vão para a consulta, ainda se calhar voltando aqui à questão da consulta, porque há mães que têm vergonha de fazer perguntas. Sim. Aos médicos. Têm receio de estarem a incomodar, de estarem a invadir, de estarem a ser impertinentes e a não informação já a têm. Exatamente, tal e qual. Sem perguntar nada, já estão naquele ponto. Portanto, se com aquelas perguntas vier uma ausência de resposta ou uma resposta meio torta que só tem a ver com o profissional de saúde, só ficam no mesmo sítio, certo? Exatamente, tal e qual. Ou então o perguntarem dá-lhes a oportunidade de ter um ganho. Isto ajuda. Faz muito sentido isso que estás a dizer, porque eu acho que é mesmo isso, é a tal vergonha, não é? E muitas vezes, até às vezes, são os pais que intervêm mais, não é? Nessas coisas, porque estão um bocadinho mais de fora, então... E não querem saber assim, estão mais tranquilos com isso, portanto, então são eles que normalmente perguntam, e é isso sim, eu estava a ouvir falar e também estava-me a lembrar de outros casos que também existem, que são as mães que não sabem o que é que te perguntar, porque estão a passar por isto pela primeira vez, então estão à espera que também do outro lado venham essas respostas, não é? Do tipo, o que é que eu faço de perguntas? Não sei muito bem, não é? Portanto, e depois entram nessa, se calhar aqui perguntas que são um bocadinho descabidas. Sim, mas e então? É mais vale fazer. Mesmo que pareça descabido, mais vale fazer. Tudo o que ajuda a grávida a sentir-se segura é válido. É válido. Vou ter um bebê verde. Não. Sei lá. Tanto faz. Tudo o que seja necessário, sim, claro que seja necessário. Então, isso acontecer isto como tudo o que ajuda a tranquilizar. A obter informação para lidar com esta ansiedade. Exatamente. Aquilo que tu disseste há pouco, se calhar era importante reforçar, que medos especificamente é que estamos aqui a falar, é super importante de serem enumerados, não é? Sim. Não é? Eu tenho medo disto, disto e disto e disto. Ok, então, para ajudar neste momento, o que é que eu preciso neste momento? De saber ou de
de enfermar ou de seja o que for, mas o que é que eu preciso para ajudar a lidar com este medo? Porque o medo é uma emoção muito necessária em termos do processo do parto, desde que não seja em excesso, obviamente, porque precisamos depois também de outras hormonas, nomeadamente a oxitocina, etc. Mas é importante para que o sistema também saiba, ok, até onde é que eu quero ir, não é? Até onde é que eu quero ir. Então, especificar o medo é super importante. E às vezes esses medos podem estar na base das perguntas também, não é? Claro. Eu acho que já houve um episódio que nós fizemos atrás que tu até disseste exatamente os passos que são. Que é, primeiro, qual é o medo que está aqui, como estás a dizer. Ao olhar para o medo é, o que é que me ajuda a resolver este medo? Exatamente. Não é? Sim. O que é que me pode ajudar? O que é que me ajuda a lidar com ele, não é? Sim. E de 0 a 10, por exemplo, não é? Qual é que é a intensidade deste medo? Por exemplo, às vezes o quantificar é uma coisa que também nos ajuda muito, porque para eu perceber, ok, estou com medo, mas pensando bem, de 0 a 10, se calhar é um 3. Sim. Percebes? É diferente tu dizeres, é um 8. Não é? É totalmente diferente. Zona do pânico. É totalmente diferente, não é? E com base nessa métrica, tu também podes dizer, ok, então, se para chegar, imagina, o que é que era um cenário ideal para ti de medo? Ok, um 2, vamos imaginar. Ok, então o que é que achas que é necessário para que ajudar-te a estar com esse medo? Não é? Portanto, acho que é fundamental. Boa. Acho que vamos ter aqui grávidas mais poderosas. Sim, veio aqui vários. Casais mais unidos. Sim, tal e qual. Deste aqui inputs também muito fixos, gostei muito. Da reflexão. Muitos podem ter montes de horas de gravidez juntos. Exato. Opa, adorei. Montes. Essa frase é ótima para terminar. Espero que tenham gostado deste episódio, que vos tenha sido útil. Partilhem se vos fizer sentido. Coloquem as vossas questões, subscrevam o canal e até à próxima.